Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse segundo trimestre de 2014 estudando as revistas da CPAD com o tema Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista desse trimestre é o pastor Erinaldo Renovato de Lima. Hoje estaremos estudando a lição de número 4, Dons de Poder. Então hoje estaremos estudando sobre dons que são chamados aí dons de poder, aquele segundo grupo de dons. Nós dividimos aí os 9 dons em 3 grupos de 3 dons cada um. Então o primeiro grupo ficou aí com os dons de revelação. Nós estudamos palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espíritos. Depois então vem o segundo grupo aí, que é o grupo aí dos dons de poder, que são aí os dons da fé, os dons de curar e depois os dons de maravilhas ou de milagres. E na próxima lição estaremos estudando então o último grupo aí, que são os dons da elocução ou os dons de inspiração, que são os dons da profecia, o dom de línguas ou variedade de línguas e o último dom, que é a interpretação de línguas. Hoje então vamos estudar esse segundo grupo de dons aí, falando dos dons de poder. São como se fossem aí explosões de poder, um poder imenso que de repente o Espírito Santo concede ao crente para fazer algo ou falar algo que vai mudar a natureza, vai mudar o curso natural de alguma coisa. Nosso texto áureo aí está em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5, que diz assim: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então Paulo está escrevendo aqui aos Coríntios e ele fala do tipo de mensagem que ele vai pregar a eles quando os visitar. Está falando principalmente para os falsos mestres, para os enganadores, para aqueles que estavam ali tentando tirar aquela igreja do rumo certo que ele havia ensinado para eles. Então ele diz que vai ali, mas ele vai trazer ali a sabedoria de Deus. Ele vai trazer ali o poder vindo de Deus. É como se ele desafiasse aqueles falsos mestres, aqueles que queriam levar também os coríntios por rumo errado, queriam levar os coríntios para a idolatria ou para a libertinagem. Então ele desafia, ele diz: olha, eu vou estar aí, e quando eu estiver aí, eu vou levar coisas do céu, coisas de Deus, revelações de Deus, e não vou aí com a sabedoria humana, como esses que estão aí, tentando persuadir vocês usando as armas humanas. Então ele diz: olha, eu vou trazer revelações espirituais, revelações que recebi diretamente de Deus, e Deus vai me usar aí com poder, com milagres realmente. Os dons do Espírito Santo vão se manifestar para vocês verem a diferença do evangelho desses homens que não conhecem a Deus, do verdadeiro e legítimo evangelho de Jesus Cristo. Porque o verdadeiro e legítimo evangelho de Jesus Cristo, ele é acompanhado de sinais, prodígios e maravilhas. Então é como se ele dissesse: esses que estão junto com vocês, Deus não opera através deles. Não existe uma confirmação de que esse evangelho que eles estão ensinando a vocês é o legítimo evangelho, porque não está havendo aí uma confirmação de Deus, não está havendo uma autenticação, né? Não está havendo aquele carimbo, aquele selo de Deus, porque o legítimo evangelho é pregado com sinais, prodígios e maravilhas. Então Paulo está dizendo que vai chegar ali e vai levar essa parte espiritual, vai levar a presença de Deus com ele, bem diferente daqueles que estavam ali. Hoje nós estamos vendo esse tipo de evangelho, que é o evangelho do emocionalismo, é o evangelho da autoajuda, é o evangelho da prosperidade financeira. Cada vez invade mais a igreja esse tipo de evangelho.
Já o Evangelho que combate o pecado, que fala do pecado, que mostra o pecado, já o Evangelho que tem aí poder, o Evangelho que existem milagres, esse Evangelho não está mais sendo pregado. Pessoas gritam, estudam aí para pregar bonito, falar bonito e tal, mas aí é sabedoria humana. Não existe realmente, através dessas pessoas, os sinais de Deus comprovando esse tipo de evangelho. E os professores da escola bíblica dominical precisam acordar para essa realidade. Você que ensina a palavra de Deus, você tem um ministério do ensino da palavra de Deus, você precisa da confirmação de Deus desse ministério, da autenticação de Deus. Não é só falar, mas o evangelho é transmitido com poder, com milagres, com sinais, prodígios e maravilhas. E aquele que estuda a palavra de Deus, aquele que ensina, deve ter essa autenticação de Deus para o seu ministério. E o ministério de Paulo era um ministério de ensino, principalmente. Vamos ver que Paulo era chamado, então, doutor dos gentios. Então, um homem que ensinava a palavra de Deus. Mas, veja bem, que o ministério de Paulo era acompanhado, comprovado, autenticado por Deus, com sinais, prodígios, maravilhas. Milagres aconteciam. Os dons do Espírito Santo estavam em operação através de Paulo. Então, por que hoje, aqueles que querem ensinar, aqueles que se dizem mestres, por que os sinais não acompanham essas pessoas? Por que não existe comprovação de Deus desse ensino? Então é preciso repensar aí o que está sendo ensinado e como essas pessoas têm vivido diante de Deus. Vamos ver a verdade prática, diz assim: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Então, lembrando que os dons sempre são capacitações sobrenaturais, não são coisas naturais. Você não pensa para agir ou para falar. De repente vem a manifestação do Espírito Santo. Então você faz aquilo que é a ordem, vem uma ordem e você vai fazer aquilo e Deus vai operar o milagre. Então aqui são chamados aí no grego dunamis, de onde vem a palavra dinamite. É como se fosse uma explosão de poder, de repente acontece aquilo e muda a natureza, muda o que ocorre e que todos acham normal ocorrer. Vamos ver a nossa leitura bíblica em classe aí, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4, 9 a 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há outro pelo mesmo Espírito, a fé, e há outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E há outra operação de maravilhas, e há outra profecia, e há outro dom de discernir os Espíritos, e há outra variedade de línguas, e há outra interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então a leitura aí nós tiramos a primeira parte ali, falando dos 3 primeiros dons que já havíamos mencionado, e agora estamos falando aqui sobre esse segundo grupo de dons aí, que são os dons de poder. Então, começando aí com o dom da fé, depois vamos estudar aí os dons de curar e depois vamos estudar aí o dom de maravilhas ou milagres. A nossa lição foi dividida então assim. Parte 1, o dom da fé. Tópico 1, o que significa fé? Tópico 2, a fé como dom. Tópico 3, exemplo bíblico do dom da fé. Depois, na parte 2, nós vamos aí ver dons de curar. No tópico 1, o que são dons de curar? Tópico 2, a redenção e as curas. E o tópico 3, a necessidade desses dons. Na parte 3, nós vamos ver aí o dom de operação de maravilhas. Tópico 1, o dom de operação de maravilhas. Tópico 2, exemplos bíblicos. Tópico 3, distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. Vamos ver aí a introdução que diz: o ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Nós sabemos que o ministério de Jesus foi acompanhado aí por sinais, prodígios, maravilhas tremendos. E nós vamos ver que Jesus é como se ele tivesse uma credencial, né? Como se tivesse uma identidade. Onde ele passava,
todos sabiam que Jesus passou por aqui. Por quê? Porque aconteceram milagres. Sempre as manifestações poderosas do Espírito Santo acompanhavam o ministério de Jesus. E Pedro, quando vai pregar no dia do Pentecostes, ele diz, olha, Jesus, varão aprovado por Deus entre vós, aprovado como? Com sinais, prodígios e maravilhas. Então sempre onde Jesus estava, aconteciam milagres, aconteciam manifestações do Espírito Santo. E nós vamos ver que no início da igreja, em Atos dos Apóstolos, os apóstolos começaram então a pregar o Evangelho e também os discípulos, aqueles que foram escolhidos como diáconos, também começaram a pregar o Evangelho, sempre acompanhados dos sinais, prodígios e maravilhas, sempre. E o Evangelho, o padrão do Evangelho, o padrão de Atos dos Apóstolos é sempre esse. Acontecia um milagre, havia um ajuntamento de gente devido a esse milagre, e o Evangelho era pregado a essas pessoas, e eles se convertiam, e imediatamente após se converterem, havia o batismo nas águas, e depois oravam para que essas pessoas fossem batizadas com o Espírito Santo. Então esse é o padrão bíblico, é o padrão de Atos dos Apóstolos. Entre os primeiros cristãos, sobejavam os dons de poder. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será a falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Nesta lição estudaremos a respeito dos dons de poder. Então existem aí várias perguntas por que os dons não estão sendo operados na igreja hoje. Por que as manifestações do Espírito Santo são tão raras em nosso meio hoje? Então existem várias perguntas. Alguns chegam a dizer que é porque alguns recebem e usam mal. O problema, eu acho, é que nós não estamos vendo isso acontecer. Não é mau uso, não. Porque está tão difícil de acontecer que quando acontece, alguém já pensa que está errado, que isso aí não é coisa de Deus, não. Porque é tão raro acontecer em nossas igrejas hoje, as manifestações poderosas do Espírito Santo, que quando acontece, alguém acha até absurdo. Nós estamos virando antipentecostais. Do jeito que a igreja já vai, até a última coisa que acontece na igreja, que por enquanto até alguns ainda falam em línguas. Alguns, não são todos. Nós temos viajado por aí e temos visto que até falar em línguas, a maioria dos crentes que foram batizados pelo Espírito Santo nem estão falando mais nem em línguas. Daqui a pouco, até falar em línguas já vai ser proibido na igreja e já vai sumir da igreja até isso. Porque a igreja que se diz pentecostal está passando a ser antipentecostal. E existe aí um movimento já de igrejas cessacionistas que estão se infiltrando no meio da Assembleia de Deus e de outras igrejas pentecostais. E estão conseguindo jogar lá, inocular o seu veneno lá dentro. E cada dia mais a igreja pentecostal vai deixando de ser pentecostal para ser tradicional. E a Assembleia de Deus começou e teve o seu início todo baseado exatamente no batismo com o Espírito Santo e nos dons do Espírito Santo. Milagres ocorriam aos montes, sinais, prodígios e maravilhas estavam sempre acompanhando os primeiros pregadores. A igreja cresceu, foi exatamente porque seguiu o padrão de Atos dos Apóstolos. Mas a igreja depois começou a achar essas coisas absurdas, começaram a estudar muito, ficarem muito inteligentes, sábios, e esqueceram o principal, que é a presença de Deus na igreja. Deixaram a adoração e passaram a gastar quase 70% dos cultos com louvor. E Deus está querendo adoração.